paz, meus queridos. Louvado seja o Senhor por estarmos juntos mais uma vez na sua presença, podendo entoar louvores ao seu nome e também ouvirmos a sua palavra. Eu quero convidá-los a compartilhar comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 29 até o 34. Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34. Saindo eles de Jericó, grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos, e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Deus, nós te damos graças por mais uma oportunidade de estarmos em tua presença. Louvamos, Pai, pela alegria que o Senhor nos concedeu de te adorar, de cantar louvores ao teu nome. E agora nos expomos à tua palavra. Eu te peço, amado Senhor, que com o poder do teu Espírito, o Senhor toque cada coração, cada mente, que esta palavra ministrada aos nossos corações venha trazer uma mudança, uma transformação em nosso ser. Nós cremos na eficácia do Evangelho, nós cremos no poder do Evangelho, nos colocamos à disposição do teu Espírito. Fale conosco, ó Deus Altíssimo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, por onde Jesus andava, uma multidão o seguia. Ele era uma celebridade. E os motivos que motivavam essas pessoas todas a acompanhar o Senhor eram os mais variados. Uns iam pela doutrina, outros pelos milagres que ele fazia. E outros também iam com interesses políticos, porque viam no Senhor talvez uma possibilidade de libertar Israel do domínio romano que havia naquela época. E também outros motivos, haviam pessoas curiosas, enfim, por onde Jesus andava, sempre havia uma multidão em torno dele. A palavra do Senhor que lemos hoje nos fala que em certo momento ele saía para uma cidade chamada Jericó, e eis que dois cegos estavam sentados à beira do caminho. E eu fico imaginando, e quero convidá-los agora a fazer uma espécie de meio de se colocar naquela situação, de entrar naquela cena. O que esses dois cegos poderiam pensar? Dois homens com limitações físicas, que certamente os impediam de trabalhar, que impediam de providenciar o seu próprio sustento, e possivelmente eles precisavam de esmolas, né? Hoje a gente sabe que pessoas com deficiências desse tipo não necessariamente são necessitados, há alguns recursos, talvez não, mas aqueles com grande dificuldade, eles sabiam que Jesus passaria por aquele local, então eles imaginaram: vamos nos colocar ali, e quando ele passar, já que uma multidão acompanha, nós vamos ouvir quando ele passar por nós, então nós o clamaremos. Primeiro ponto que eu percebo aqui: havia naqueles cegos uma disposição muito grande, porque eles teriam que estar naquele lugar no momento em que ele passasse, e ainda teriam que vencer a multidão, porque eles teriam que gritar e se fazer ouvir naquela hora. Olha a dificuldade que seria. Se colocaram à beira do caminho, então quando ouviram que Jesus passava, eles ergueram a voz e gritaram: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Essa expressão filho de Davi, ela tem uma profundidade muito grande. É um título messiânico que fala sobre um rei eterno, o sucessor de Davi que herdaria um trono eterno. Certamente seria um rei eterno. Aquela multidão, como eu disse, acompanhava Jesus, mas possivelmente poucos daqueles soubessem de fato quem ele era. Mas aqueles cegos, eles sabiam de quem se tratava. Era Jesus. O que eles precisavam era muito urgente, era algo fundamental para as suas vidas.
porque a grande limitação deles era terrível. E não haveria como resolver aquele problema. Quem poderia solucionar aquela questão? Quem poderia mudar a vida deles? Quem poderia transformar aquele estado? Então eles se colocaram naquela rua ali, à beira do caminho, e quando ouviram, começaram a gritar plenos pulmões. Agora, nos colocando no local, né, como eu falei para os irmãos. Imagine uma multidão, pessoas passando, muito barulho, e aqueles dois começam a gritar: Jesus, aqui Jesus, olha para nós, Senhor, aqui, misericórdia, aqui Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós, tentando vencer aquela multidão. Mas a multidão que ali estava os repreendia. Ao invés de talvez dar força para eles, vem aqui, chega mais perto, eles os repreendiam, porque está incomodando, está gritando, está incomodando aqui. Certamente que a lei de Cristo, a lei do amor, deveria prevalecer. Mas vamos pensar juntos. Aqueles que acompanhavam Jesus eram todos sofredores, todos tinham as suas lutas, todos tinham as suas dificuldades, todos tinham seus interesses. E talvez, menos por desprezá-los, mas talvez para conservar o Mestre, para não incomodar Jesus, eles repreendiam. Parem de gritar, que loucura é essa? Como se, olha, o seu caso é seu caso. Eu não posso cuidar de você, ele não vai cuidar de você. Parem de gritar. Mas aí eles continuavam a gritar ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, aqui, tem compaixão de nós. E essa palavra compaixão significa um sentimento de dó, de piedade, mas que move em favor daquele que é vítima de uma tragédia, vítima de um estado de miséria. Senhor, olha para nós com piedade e faça algo por nós. Faça algo por nós. Se você encontrar alguém que seja cego hoje e lhe pedir alguma coisa, talvez se ele for necessitado, ele vai te pedir uma ajuda financeira, uma esmola. Talvez se ele não for nessas condições, ele vai te pedir uma ajuda para ler uma placa, para chegar a um determinado local, atravessar uma rua. Mas dificilmente você vai ouvir ou vai ver uma situação em que alguém que tenha deficiência visual vai te pedir para que você lhe restaure os olhos. Isso não vai acontecer, porque ele sabe que você não tem capacidade para isso. Isso é algo que você não pode fazer. Mas aqueles cegos clamavam e enfrentavam a multidão e clamavam porque eles tinham uma demanda muito urgente. Eles tinham uma questão muito importante para falar com Jesus e eles tinham que ser ouvidos por Jesus. Eles precisavam a todo custo que Jesus os atendesse. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Então, Jesus ouviu o clamor daqueles cegos e fez uma pergunta para eles. Eu fico impressionado com a pergunta, com a sabedoria. Falar sobre a sabedoria de Jesus é uma coisa que não faz sentido. Afinal de contas, ele é todo sabedoria, né? Ele é Deus. Mas ele perguntou para aqueles cegos: que quereis que vos faça? Talvez você vai pensar assim: o que um cego pode querer? O que ele mais pode querer? Talvez ajuda, talvez uma direção, talvez um apoio. Mas aquela pergunta foi semelhante à pergunta que o Senhor fez àquele jovem rico, que uma vez chegou para ele e disse assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou para ele assim: bom? Por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está no céu. No sentido de saber daquele jovem: você vê em mim alguém capaz de lhe atender? Você vê a mim como um Deus? Porque bom, como me chamas, é meu Pai, é Deus. Você me vê como bom, como Deus? E para aqueles cegos perguntou: o que quereis que vos faça? A resposta deles era fundamental. A resposta que aqueles dois homens diriam era fundamental para o que o Senhor faria por eles. E eles falavam assim: Senhor, que se nos abram os olhos. Por que eles pediam isso para Jesus? Porque eles criam que o Senhor tinha poder para abrir-lhes os olhos. Eles sabiam que aquele homem não era um homem comum, era um rei eterno. Quando clamaram: Senhor, filho de Davi, era como se dissesse: Senhor, rei eterno,
olha para a nossa miséria, olha para a nossa dificuldade, olha para o nosso sofrimento, tem compaixão de nós, atende o nosso clamor, atende a nossa dificuldade. E eles disseram para o Senhor: Senhor, que se nos abram os olhos. Hoje, meus irmãos, muitas pessoas seguem a Cristo, outros à beira do caminho. Alguns, talvez cegos pela concupiscência dos olhos, talvez cegados no entendimento, porque o Deus desse século cega o entendimento. Alguns caminham com o Senhor, mas não veem com tamanha intensidade como aqueles cegos viam. Não percebem de quem se trata, de quem Ele é: Jesus, Filho de Deus, Altíssimo. Mas o que acontece também é que muitos, infelizmente, nos nossos tempos, se tornam insensíveis, porque ainda que não seja a sua limitação, ainda que não seja a sua dor, mas quantos gritos que a gente ouve de pessoas viciadas, gritos silenciosos de pessoas desamparadas, desprezadas, pessoas que não têm esperança na vida, não têm nenhum tipo de esperança em nada. Pessoas que são viciadas em drogas, como eu disse, que buscam esmolas de sensações que não possam ignorar o sofrimento, que buscam esmolas do prazer sexual, que buscam esmolas da droga, pessoas tão desesperadas que estão à beira de se matarem, de suicídio. Eu acho que essa questão de suicídio, a gente pensa pouco nisso. Tem um amigo que cuida de CVV, Centro de Valorização da Vida, e ele me fala da quantidade de pessoas que se matam todos os dias. Pessoas desesperadas, pessoas que estão gritando, clamando, e a multidão, muitos não ouvem, ou que é pior, às vezes até repreendem. Não olham para o estado daquelas pessoas, não olham para o seu sofrimento, não vê o seu clamor, não ouve o seu grito, não tem compaixão. Mas Jesus tem compaixão. Jesus ouviu aquele clamor. Jesus chegou para cada um deles e disse: que quereis que eu vos faça? E a fé daqueles homens fez com que o milagre acontecesse. Eles foram tocados pelo Senhor, então passaram a enxergar. Eu separei aqui um trecho do versículo final, versículo 34, que diz assim: condoído, Jesus tocou-lhe nos olhos e imediatamente recuperaram a sua vista, ou recuperaram a vista. Eu encontrei nesse versículo, e apenas nesse versículo, ou melhor colocando, em um único versículo, encontrei uma riqueza de informações, meus irmãos, que a gente tem que pensar muito sobre isso. Primeiro momento, condoído, Jesus agiu em favor daqueles homens com compaixão. Jesus é o sumo sacerdote. Quando ele se fez homem, ele experimentou na sua própria vida todo o sofrimento humano, sofrimento mental, físico, espiritual, todas as limitações. Ele teve compaixão. Jesus tem compaixão. E o segundo momento é que Jesus tocou nos olhos daqueles homens. Mostra que a ação ela vem do próprio Deus. É o Senhor quem executa, é Ele que vem em nosso favor, é Ele quem faz todas as coisas. E quando que Ele agiu? Imediatamente. Imediatamente, quando Jesus ouviu aquela resposta, agiu em favor deles por compaixão, tocou-lhes os olhos, e essa questão do imediatamente não tem a ver muito com o tempo ocorrido, com a velocidade da ação, porque Deus pode fazer algo em seu favor hoje, pode fazer amanhã, ou em outro momento, o tempo do Senhor. Mas esse imediatamente tem a ver com a falta de, ou a não necessidade de protocolos para Deus agir. O que Ele tem que fazer, Ele faz, independente de qualquer situação, de qualquer momento, Ele vai fazer, por seu poder, por sua grandeza. E aqui diz que eles recuperaram a vista. E se recuperaram a vista, eu posso concluir que talvez em outro tempo eles pudessem ter enxergado, por alguma razão, por algum motivo, eles já não enxergavam mais, eles perderam a visão. E depois que os olhos foram abertos, eles foram seguindo Jesus. Como eu disse, muitos estão à beira do caminho, meus irmãos.
Muitos já não veem porque o Deus desse século cegou os entendimentos, conforme já falamos aqui. Muitas vezes, pelo próprio desejo carnal, pela concupiscência dos olhos, buscando coisas que não eram boas, que os afastavam do Senhor. Como o salmista diz, eu não porei coisas más diante dos meus olhos, quantas coisas más. Ninguém ajuda, ninguém se importa, mas o Senhor se importa. Jesus ouve o clamor, Jesus tem compaixão de nós. Meus queridos, eu não sei se você faz parte do grupo dos que seguem a Jesus ou se você se colocou à beira do caminho. Mas seja qual for a situação que você se encontrar, o tempo agora é de clamar. É de clamar ao Filho de Davi, é de clamar ao Rei Eterno, que abra os seus olhos. Que abra os seus olhos para que você possa enxergar o clamor daqueles que necessitam e ser um mensageiro do Senhor, levar esperança para os desesperados. Que os olhos se abram também para que você possa fazer um autoexame e verificar que pontos do seu coração, na sua vida, que áreas da sua vida que precisam da iluminação do Senhor, que precisam ser tocadas por Deus. Esse texto aqui, meus irmãos, falou muito ao meu coração quando eu meditei sobre ele, exatamente na questão da compaixão. Nosso Deus é compassivo. Às vezes, meus queridos, a gente vai deixando de perceber essa qualidade do Senhor e as nossas orações passam a ser superficiais. As orações passam a ser menos intensas ou menos profundas. Muitas vezes nós precisamos ter a força e a coragem de clamar a Deus o impossível, porque Deus é o Deus que realiza o impossível. Quem em condições normais pediria ao Senhor um pedido com tamanha ousadia? Um cego que clamasse a Deus: Senhor, o que você quer? Eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero o que homem nenhum pode fazer. Senhor, eu quero que o Senhor opere em minha vida aquilo que ninguém pode fazer comigo. Eu peço que o Senhor transforme aquele que eu amo, aquele que eu tenho tanto carinho, que precisa conhecer o Senhor. Senhor, eu preciso que este meu querido seja liberto, seja transformado no seu coração, que a droga não tenha domínio sobre ele, que o pecado já não encontre abrigo no seu coração. Deus, eu não consigo falar, não posso convencer com as minhas palavras, mas eu peço, Senhor, tu podes, tu és o Filho de Davi, tu és o Rei Eterno. Ainda que nossas limitações sejam grandes, ainda que sejamos cegos de alguns aspectos, por não conhecermos tamanho poder, confia em Deus de todo o seu coração. Ele é Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos voltar ao nosso coração para saber que temos um Deus do céu. Um ser que tem todo o poder, que tem todo o amor, que tem compaixão de nós, se move em nosso favor. Que tenhamos a coragem de expressar nossa fé publicamente, não se envergonhar de crermos, não se envergonhar de buscar o Senhor, de dobrar o joelho e orar com confiança. Tudo é possível aquele que crê, aquele que busca. Me faz lembrar aquela passagem que o Senhor nos faz sobre a oração: o que bate, a porta se abre, o que pede recebe, o que busca encontra. Está ficando meio afastado de nós, está ficando distante um pouco. Nós precisamos voltar à prática do Evangelho, voltar àqueles conceitos básicos que o Senhor nos ensina. Olha, clama a mim, eu te livrarei, tu me glorificarás. Buscai, busca em mim. O Senhor é Deus que ouve a oração, Deus que se inclina para ouvir a oração. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o desafio, clame a Deus, confia. Ele é Jesus, Ele é o Rei Eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Hoje nós vemos situações neste mundo, tantas lutas, tantas dificuldades. A gente vê questões envolvendo essa pandemia que nos assustam. Olha, a gente está aqui com as máscaras, com as proteções no rosto, com o cuidado que temos tido aqui, porque isso é uma ameaça real, é uma preocupação que nós temos que ter, nós temos que cuidar bem. Nós nos entristecemos com o que está acontecendo com tantos, quantas pessoas que morrem,
E no meio de tudo isso, a gente vê toda a fraqueza humana, a fraqueza das soluções dos homens. Não se chega a uma conclusão, não se chega a uma solução. A política envolve interesses pessoais, muitas vezes mesquinhos, muito acima do interesse na vida. E esses que dizem, nós estamos salvando vidas, pelo contrário, eles não estão nem aí para vidas, não estão preocupados com vidas. São como aquela multidão que está pedindo assim, como se, olha, que se calem logo os números, que não se fale mais nisso, que não se fale mais em problemas. Vamos fazer outras coisas, buscar outras coisas. Mas não, nosso Deus é ouve, nosso Deus escuta o clamor, o nosso Deus é poderoso para agir. Meus irmãos, eu ouço relatos nesses tempos difíceis de pessoas que se rendem a Deus, que cada vez vêm aproximando de Deus, reconhecendo nele o único meio de salvação, o único meio de ajuda, o único meio de transformação. Mas também nesses tempos, eu vejo com tristeza alguns que esfriam, por não nos reunirmos, talvez, por não estarmos juntos. Aí começa a esfriar na oração, esfriar na meditação. No momento em que mais se deve clamar, no momento em que muitos desfiam. Que no meu coração, no teu coração, haja o mesmo sentimento, a mesma disposição que havia naqueles cegos, de superar toda dificuldade, de ir para a beira do caminho, e quando ele passar, e quando ele estiver perto, e quando ele chegar perto de mim, eu vou clamar, eu vou gritar a plenos pulmões, eu vou dizer, Senhor, filho de Davi, aqui, Senhor, olha o meu estado de miséria, olha o meu pecado, olha a minha dificuldade, olha a minha tristeza, Senhor, estenda as tuas mãos, abre os meus olhos, transforma meu coração, transforma minha vida, faz de mim algo novo, e então eu vou segui-lo. E aí eu seguirei sabendo realmente quem eu sigo, a Jesus Cristo, o Salvador, aquele que foi enviado para morrer na cruz pelos meus pecados e que me levará para estar com Ele um dia no céu. Para lá que eu quero estar, é lá que eu quero estar, é com Ele que eu quero ficar. Que o Senhor Jesus nos abra os olhos, meus irmãos, que voltemos para o coração, voltemos a ter no coração a disposição de clamar muito intensamente, seja pelo que for. E se algo precisa ser iluminado em nosso coração, que o Senhor faça isso hoje. Que Ele venha iluminar os olhos do nosso coração, iluminar aquelas áreas que precisam da intervenção, da ação do Senhor, para que a nossa vida seja realmente transformada. O empenho daqueles cegos era tanto que eles sabiam que naquele dia as suas vidas seriam transformadas. Não importava a oposição de ninguém, não importava a dificuldade que fosse. Hoje, eles pensavam, hoje nós vamos ter um encontro com o Senhor. Hoje nossa vida nunca mais será a mesma. Hoje seremos transformados. Que cada vez que nós viermos aqui na igreja, cada vez que nos expusermos a palavra de Deus, esse sentimento tem que haver, meus irmãos. Eu penso assim, todas as vezes que eu venho ao culto, todas as vezes que eu vou ouvir a palavra de Deus, eu penso, é o Senhor, é Deus. Esta palavra aqui é de Deus. Até é interessante falar sobre isso, porque há um detalhe aqui muito interessante. Lucas e Marcos falam sobre esse texto, mas mostrando que um dizia que estava aproximando de Jericó, outro dizendo que ele estava saindo de Jericó. Lá também diz que se tratava de um cego. Um deles fala até um cego com nome, Bartimeu, filho de Timeu. Não dois. Mas a gente sabe que a palavra do Senhor é testemunho. E o testemunho tem por natureza ser fiel e verdadeiro. Se você perguntar, mas onde está aí a fidelidade e a verdade se os textos são contrastantes? Mas o próprio Senhor Jesus nos ensina. Primeiro, a palavra nos diz que ela é inspirada por Deus e é inerrante. Então, se ela é inerrante e inspirada pelo Senhor, o Senhor é perfeito, ela é perfeita. Um exame aqui vai facilmente tirar essa dificuldade. Um simples exame. Aliás, o próprio Jesus nos disse, João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que te testificam. Então, nós vamos examinar aqui. E a gente examina e vê que havia uma cidade chamada Jericó, que era aquela antiga cidade murada, narrada nos textos de Josué, e também uma outra Jericó, construída depois, tão próxima. Possivelmente o Senhor saia de uma para outra, e a narração dos
está tratando de uma outra cidade. Quanto aos dois cegos, um deles, que tenha falado, por ser o porta-voz, talvez tenha chamado a atenção do relato de Lucas e de Marcos. Um cego, mas se trata de uma mesma questão. Um clamou, por isso ele foi protagonista do relato, mas havia ali dois cegos, nas proximidades de Jericó. Esse sinal aconteceu. Deus o fez. A palavra de Deus confirma. A palavra de Deus é a expressão da verdade. E aqui diz que o Senhor é nosso Salvador. E aqui diz que Ele é poderoso. E aqui diz que o Senhor tem compaixão, que Ele ouve o clamor, que Ele atende a oração. Ao meu coração resta crer. Ao meu coração resta confiar em Deus e pedir com segurança, com a segurança que os cegos tinham. Ele tem poder, Ele vai transformar. Eu sei quem Ele é. Ele é o filho de Davi, Ele é o Rei eterno, Ele é o Todo-Poderoso. Eles sabiam que homem nenhum poderia fazer por eles o que Jesus fez, mas Ele fez. Jesus tem poder. Na sua luta, na sua dificuldade, no seu sofrimento, não fique mudo, não. Erga a tua voz, clama a Deus, clama ao Senhor. Jesus ouve a oração, Jesus tem compaixão e Ele age em nosso favor por sua graça e misericórdia. Amém, meus queridos? Que Jesus nos abençoe, que o Senhor nos faça enxergar com clareza as verdades espirituais, que o Senhor nos dê ouvidos sensíveis também para ouvir o clamor das pessoas e ser um portador da mensagem, ser um que vai levar para os corações um alento, uma esperança, porque Deus continua fazendo algo maravilhoso, continua agindo em muitas vidas e muitas vezes no meio das nossas vidas. Amém? Louvado seja o Senhor. Deixa eu convidar a fechar os olhos, nós vamos orar nesse instante. Nosso Deus, bendito e santo, ao ouvirmos a Tua palavra, Senhor Deus, muitas vezes ficamos constrangidos, porque nossas ações, Senhor Deus, nem de longe se assemelham à fé de tantos que nos antecederam, Pai. Há tantos que nos deram exemplos de confiança em Ti, de saber de fato quem Tu és e como Tu ages, Pai, com compaixão e misericórdia em favor do Teu povo. Mas agora, Senhor Deus, nós queremos pedir que o Senhor olhe para nós com seus olhos de compaixão. Olhe para a miséria do nosso ser, Deus. Às vezes em que falhamos, que pecamos, que trocamos, Deus, algo precioso do Senhor por prazeres passageiros, por situações menos importantes, porque os nossos olhos se focam muitas vezes naquilo que não é tão importante assim. Senhor, que o Senhor venha nos tocar de tal forma que abra a nossa visão para compreendermos as coisas celestiais, o que nos interessa de fato, Deus, porque tudo que os nossos olhos veem são coisas que passam, mas as coisas que o Senhor nos propõe são coisas eternas, visões espirituais, visões, Pai querido, do nosso alvo principal, que é estar com o Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor nos ensine a amar intensamente os nossos irmãos, a ficarmos atentos também ao seu clamor, para que como instrumentos do Senhor também agirmos em favor desses que estão à nossa volta, para que em tudo, Pai Todo-Poderoso, seja o Teu nome glorificado, seja o Teu nome exaltado. Nós te louvamos pela Tua palavra, Deus, te louvamos pela fé que o Senhor renova o nosso coração, pedimos perdão por nossas falhas e confiamos em Ti, porque o Senhor é Deus que perdoa, Deus que restaura e Deus que nos transforma. Por isso, agradecidos e certíssimos da vitória, nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor.